Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham, pelo nosso podcast semanal aqui da nossa querida Diocese de Limeira. Como acontece, vamos meditar o Evangelho esse próximo domingo, 21º domingo do tempo comum, dia 25 de agosto de 2024. É o encerramento do discurso da Pão da Vida, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Vamos ao texto. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também os quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, o Evangelho deste próximo domingo, dia 25 de agosto, situa-se mais ou menos na metade da vida pública de Jesus, esse trecho do Evangelho que acabamos de ouvir, João 6, 60 a 69. Jesus, digamos assim, estava no auge de sua popularidade. Já havia pronunciado seus principais discursos para as multidões e acabara de realizar a multiplicação dos pães, causando grande impacto no povo que o acompanhava. Porém, Jesus não se deixava iludir por esta, entre aspas, popularidade, muito embasada na expectativa que o povo tinha de um messianismo, de um Messias, marcado pelo poder, pela força. Ao final do discurso do Pão da Vida, Jesus coloca para seus seguidores a prova, eu digo assim, a prova por excelência da fé, acreditar em sua presença real na Eucaristia. Nesse mesmo discurso do Pão da Vida, só que no versículo 54, Cristo disse categoricamente, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Crer ou não crer? Esta é a alternativa, não existe meio termo. O Evangelho, a proposta de Jesus, pode ser aceito ou rejeitado. A primeira leitura do Evangelho, da liturgia desse próximo domingo, 21º domingo do tempo comum, é o capítulo 24 do livro de Josué, versículo 15. Nessa primeira leitura, a gente vai ver que o povo de Israel teve que escolher entre o Senhor, Deus, e os outros deuses, falsos deuses. E o povo escolheu o Senhor. Nós também seguiremos. Josué disse, eu e minha família seguiremos o Senhor. E o povo disse, nós também seguiremos o Senhor e não os falsos deuses. Agora, os discípulos de Jesus se encontram diante da mesma situação. Devem fazer uma escolha. Todos nós, diante da Eucaristia, também devemos decidir sobre quem queremos servir. Quem alimenta-se da Santíssima Eucaristia sabe muito bem qual é o compromisso que está assumindo. Concorda com tudo aquilo que Jesus ensinou e procura pôr em prática os ensinamentos de Jesus, se identificar com a pessoa de Jesus. Como diz São Paulo, não sou mais que vivo, é Cristo que vive em mim, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. No entanto, aqueles todos que seguiam Jesus, depois desse diálogo, tiveram uma reação bastante negativa. A reação foi muito negativa. Muitos vão embora. O que Jesus pediu é demais para eles. Alguns, inclusive, reclamam. Versículo 60. Esta palavra é dura, difícil, não dá para aceitar. E detalhe, Jesus nada faz para atenuar seu discurso. Não põe meio termo, não. E Jesus não foi atrás daqueles que foram embora. Não ficou bajulando, venham aqui, eu vou ser mais... Não. Não forçou a opção de nenhum deles. Respeitou, aliás, a opção deles.
Só permaneceram aqueles que comungavam da opção de Pedro. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu tens palavras para explicar o mistério da vida e o mistério além da vida, após a morte. Fez uma belíssima confissão de fé. Mas também para ele Jesus tinha dito: vocês querem ir embora? Pode ir. Essa pergunta não se destina somente aos discípulos da época, né? Mas atinge a todos nós. Também hoje muitos permanecem escandalizados diante do paradoxo da fé cristã. É aquilo que São Paulo chama de loucura de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. A loucura de Deus. Os ensinamentos de Jesus parecem demasiado difíceis de aceitar e de colocar em prática. E são exigentes mesmo. Tanto que Cristo compara com a porta estreita. Esforçai-vos por passar pela porta estreita. É exigente, não tenha dúvida. Então há quem rejeita e abandona Cristo. Mas pior que isso, há quem procura adaptar o Evangelho às modas do tempo presente, desvirtuando o sentido e o valor do Evangelho. Vós também quereis ir embora? Essa pergunta também deve ressoar em nosso íntimo, em nosso coração. E aguarda de cada um de nós uma resposta. Jesus não se contenta com uma pertença superficial, formal. É tipo assim, isso aqui eu acolho, isso aqui não. Não. É adesão total. É necessário aderir com todo o nosso ser aos valores do Evangelho, aos ensinamentos de Cristo. Segui-lo dá pleno sentido à nossa vida, mas inclui dificuldades e renúncias, porque com muita frequência se deve ir contra a corrente, contra as ideologias de cada época e ser fiel ao Evangelho. É exigente a proposta de Jesus? Sem dúvida que é. Porém, somente no Evangelho de Cristo realmente encontraremos respostas, tanto para o mistério da vida como para o mistério da morte. A frase de Pedro resume o Evangelho de hoje. Só Tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Só em Ti encontramos sentido para a vida e também o sentido para a vida após a morte. Só Tu tens palavras de vida eterna. A todos a minha bênção e desejo a todos um feliz domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.